pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Essa aula ela é especificamente para os meus alunos do 7º ano lá da Escola Monte Carlo. Saudades de vocês, pessoal. E hoje nós vamos relembrar, na verdade, porque nós já falamos sobre isso em sala de aula, sobre algo que nós vínhamos trabalhando. O que é isso? São domínios morfoclimáticos. Você pode pensar aí, talvez você que nunca escutou falar sobre isso, pode pensar, meu Deus do céu, o que será isso? Não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Como a gente já vinha conversando aí em sala de aula, ficou algo até fácil de se compreender. Então, vamos lá. Professor Vitor, o que são domínios morfoclimáticos? Domínios morfoclimáticos são áreas que apresentam características semelhantes de... de o quê? Clima, relevo e vegetação. Então, nós temos aqui, ó, áreas que apresentam características semelhantes de clima, relevo e vegetação. Um professor, um renomado geógrafo chamado Aziz Nassib Absaber, guarde bem esse nome, vai aparecer aí embaixo para você aqui, eu não coloquei na lousa. Aziz Nassib Absaber, ele propôs uma regionalização do Brasil de acordo com domínios morfoclimáticos, áreas que tivessem características semelhantes de clima, relevo e vegetação. Então, saiu aí essa regionalização do Brasil de acordo com as características naturais, certo? E quais são esses domínios morfoclimáticos que nós temos no Brasil? São alguns aqui, ó. Eu coloquei aqui. Nós temos o domínio amazônico, né, que você já compreende ali na região da Amazônia. Nós temos o domínio do Cerrado, nós temos o domínio da Caatinga, tá? Não é Caatinga, preste bem atenção. Os domínios dos mares de morros, esse é importante porque, não que os outros não sejam, mas para nós é o domínio morfoclimático em que nós, aqui no estado de São Paulo, a cidade é comprida, nós estamos situados no domínio morfoclimático mares de morros, certo? Nós temos as pradarias e também o domínio morfoclimático das araucárias, certo? Cada domínio desse tem a sua característica que nós já nos aprofundamos em sala de aula, e cada domínio desse também tem impactos ambientais que acontecem neles, que também nós já aprofundamos, e eu vou passar em seguida algumas atividades para vocês estarem relembrando sobre isso, certo? Nós temos também, entre um domínio e outro, porque quando se fala de características naturais, gente, a gente tem que compreender que não termina uma coisa aqui e logo em seguida começa outra. Para isso, essas áreas onde termina um domínio e começa outro, são áreas em que há elementos tanto de um domínio quanto de outro. E aí o que acontece? Como são chamadas essas áreas? São chamadas de o quê? Faixas de transição. Tá? Faixas de transição são áreas de passagem de um domínio para o outro. Então, por exemplo, nós temos aí do domínio do Cerrado para a Caatinga, nós podemos ter na faixa de transição elementos tanto do Cerrado quanto da Caatinga, certo? Agora, os domínios morfoclimáticos do Brasil, cada domínio desse tem sofrido, como eu já falei, impactos ambientais. Para isso, tem sido importante a criação de unidades de conservação, que é o que nós vamos ver já já. Aguarde um minutinho aí que eu já volto. Então vamos lá, pessoal. Viram como foi rapidinho? Aqui é assim, papum. Nem parece que passei a meia hora escrevendo isso aqui na lousa, mas vamos lá. Como eu estava falando para vocês, para preservar, para manter esses domínios morfoclimáticos, foi instituído por algo chamado SNUC, tá? Não é do 8-ball pool lá que vocês estão acostumados a jogar, que eu sei, né? SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Foram instituídas unidades de conservação,
né? E o que são essas unidades de conservação? As unidades de conservação são espaços delimitados legalmente, ou seja, por meio de leis, né? Que são destinados à preservação e à manutenção da biodiversidade, ou seja, da diversidade da vida, né? Das diversas formas de vida, seja das plantas, né? Seja vegetais, seja animal, e tudo aquilo que está relacionado com aquele domínio morfoclimático. É óbvio que as unidades de conservação elas vão ser instituídas em áreas exemplares, áreas que contêm o máximo de elementos daquele domínio, certo? E aí nós temos dois tipos de unidade de conservação. Nós temos as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Presta atenção, que são bem diferentes uma das outras. As unidades de conservação de proteção integral, elas se utilizam dos recursos naturais indiretamente. O que é isso, professor? Como assim indiretamente? Elas não fazem extração de recursos diretamente desses locais, certo? Esses recursos, eles são utilizados para quê? Para visitas científicas, para visitas educacionais, né? E principalmente também para ecoturismo, onde as pessoas, né? Os cientistas, os estudantes, os turistas vão nesses locais para apreciar a natureza, para desfrutar daquilo que aquele domínio, que aquela vegetação, que aqueles animais têm para oferecer. Não vai ser extraído nada de lá, certo? Então essas são unidades de proteção integral. Por exemplo, aqui na nossa região, o Parque Estadual Caverna do Diabo. Alguém já foi lá? Eu já fui com os alunos. Parque Estadual Caverna do Diabo é uma unidade de conservação de proteção integral. Só vai lá, não pode se retirar nada de lá. O interesse de ir lá é conhecer o complexo de cavernas lá, que é muito bonito, por sinal. Quem não foi e tiver a oportunidade de ir, não perca essa oportunidade. Lógico, depois que passar todo esse forfé que nós estamos vivendo aí, certo? Vamos lá? Unidade de uso sustentável. Então, essa unidade de conservação de uso sustentável, ela é o contrário da unidade de proteção integral, beleza? Ela vai usar os recursos naturais diretamente, ou seja, haverá extração e comercialização desses recursos, mas de maneira sustentável. Lembre-se bem, conceito de sustentabilidade. Quem não ouviu falar disso ainda, presta atenção aqui. Sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável é você retirar o que é necessário para a sua manutenção, para a sua sobrevivência, sem comprometer as gerações futuras, certo? Um exemplo de unidade de conservação de uso sustentável aqui na nossa região, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Despraiado, tá? Essa é uma reserva muito interessante que nós temos o desejo aí de, em breve, assim que tornar a normalidade a nossa vida, nós levarmos ali alguns alunos para conhecer. Beleza? Pessoal, eu vou dar mais um tempinho aqui, espera aí que para vocês é rapidinho, e vou propor algumas atividades para fixar esse conteúdo aqui, beleza? Não sai daí. Falei que era rapidinho, voltei. Vamos lá, pessoal. Trabalhar, né? Porque não é só o professor que tem que trabalhar aqui, você também tem que trabalhar. Vamos lá. Atividade. Primeira coisa, realizar as questões enviadas no portal, né? Na verdade, essa é a segunda coisa. A primeira coisa é assistir o vídeo, hein? Olha lá. Se você não assistir o vídeo, você não vai ter como saber. Vamos lá. Então, realizar as questões enviadas no portal. Beleza? Indispensável, certo? Depois, uma pesquisa básica aqui para vocês, tá? Escolher uma unidade de conservação do estado de São Paulo e descrever suas características. Localização, tipo, tamanho, quais são as espécies que tem nessa unidade de conservação, quais são o principal uso, se é para estudo científico, se é para ecoturismo, beleza? Professor, aonde eu vou achar essa informação? Eu vou deixar um link aqui, tá? Eu vou deixar o endereço aqui.
É um site do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, que tem todas essas informações lá. Mamão com açúcar, babinha, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nos falamos nos grupos do WhatsApp, né, da escola. Tranquilo? Que Deus abençoe vocês. Espero que logo nós possamos estar juntos. Um beijo, um abraço. Fui!